Louvado seja Deus. Irmãos, para não tomar muito tempo, vamos abrir Mateus capítulo 16. Obrigado, irmão Paulo. Mateus capítulo 16, versículo 13. O tema dessa noite é a identidade real da verdadeira igreja de Jesus. Então, para quem não assistiu os dois últimos cultos, ou aqui ou pelo YouTube, você vai ficar um pouco sem entender algumas questões, mas não de todo. Na verdade, você não vai perceber que não está entendendo. Você vai ouvir a pregação, você vai entender a pregação, mas não vai entender a profundeza dela, porque as duas últimas pregações estão associadas um pouco em relação a essa. Amém? Então, de quarta-feira, pregamos sobre a tríade da possessão demoníaca. Na sexta-feira, pregamos sobre o quê? Quem lembra? Armadilha satânica. E hoje nós vamos falar sobre a identidade real da verdadeira igreja. Amém? Capítulo 16, versículo 13. Diz assim, nós vamos ler até o verso 18. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Observe que ele não perguntou para os discípulos quem é Jesus para ele, não, ele perguntou o que o povo diz, quem dizem, amém? Ser o Filho do Homem. E eles disseram, uns que é João o Batista, outros que é Elias, e outros Jeremias, e um dos profetas. E disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Observe, antes de eu continuar a leitura, Jesus faz uma pergunta para os discípulos do que os outros falavam acerca de Jesus. Então, as pessoas começaram a não saber a identidade de Jesus, mas buscaram vincular com algo relacionado a Deus. Um diz que tu é Elias, outro diz que tu é um dos profetas, outro diz que tu é João Batista, e ele disse outros profetas. Ou seja, eles não sabiam a profundeza da identidade de Jesus, mas eles sabiam que só poderia ser Deus agindo por meio de Jesus. E aí Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que sou? Vamos continuar. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, ou seja, ungido, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou nem a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Então qual é a revelação que Pedro tinha? Que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Verso 18. E também eu vos digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Senhor Deus, que o Senhor acrescente as tuas palavras sobre os nossos corações. Pai, fale conosco, Deus. Hoje é um culto especial, Deus. É o culto de Santa Ceia. Que o Senhor possa então falar conosco, para que possamos ter a identidade daquele Deus amado, a qual estamos reunidos esta noite. Graças te damos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Podem sentar. Amém, meus irmãos? Amém. Então note que estamos falando sobre a identidade primeiramente de Cristo. Eu não posso saber o que é a igreja de Jesus se eu não saber quem é Jesus. Como eu posso ser a igreja de Jesus se eu não sei quem Jesus é? Não há como eu saber quem Jesus é, porque não há verdade na mentira. E há uma promessa, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. E sobre esta pedra, sobre esta revelação, que Jesus é o Cristo e Ele é o Filho de Deus.
A igreja de Deus está estabelecida. Então, primeiro, eu tenho que saber quem é Jesus. E então eu vou saber aonde a igreja dele é estabelecida. Então, como eu disse, hoje eu quero falar sobre a identidade real da verdadeira igreja de Jesus. E a igreja de Jesus, ela não é, irmãos, uma instituição. Toda igreja, ela é uma instituição. Todo sistema religioso, toda igreja da mensagem, toda igreja quer tenha um CNPJ ou não, ela não deixa de ser uma instituição. Então nós podemos sim falar pela instituição. No entanto, o aspecto espiritual da igreja não é instituição. Vocês estão entendendo, né? Por exemplo, enquanto instituição, nós podemos colocar e dizer assim, colocar uma placa e dizer assim, olha, desligue seu celular, coloque no mudo, então não vibra, amém? Mas é uma doutrina bíblica isso? Não, é a doutrina da instituição. Vocês estão entendendo? É o respeito àquela instituição, o modo. Eu já preguei sobre isso, sobre a doutrina de Deus, do homem e do diabo. Vocês lembram, não é? Contudo, a igreja de Jesus, ela não é uma instituição. Ela nunca foi uma instituição humana. Não é. Não é uma instituição humana. Assim como o matrimônio não é uma instituição familiar humana. Não é. Porque se Deus não unir a carne, não há casamento. Necessariamente um casamento ou um matrimônio só se estabelece através de algo espiritual, que é a unidade de Deus através das duas pessoas. A mesma unidade, Paulo cita em 1 Coríntios 7, que é de Cristo e a igreja. Se nós não tivermos unidade com a igreja, nós não somos a igreja. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, a igreja, ela é o resultado da obra de Cristo. Sem Cristo não há igreja. No Antigo Testamento nunca houve igreja. Deus havia elegido um povo, uma nação, para dali nascer o Salvador. Mas procure a igreja no Antigo Testamento, porque uma igreja não anda sem cabeça. E a cabeça da igreja quem é? É Cristo. A igreja começa, inclusive o Novo Testamento. Quem sabe onde começa o Novo Testamento? O Novo Testamento começa no livro de Atos. O Novo Testamento não começa antes. Mateus, Marcos, Lucas e João, em sua grande parte ali, é Antigo Testamento. O próprio Paulo diz isso em Gálatas capítulo 4, trabalhando que, em outros textos, vai dizer que após a morte do testador é que se inicia o testamento. Jesus, em Gálatas 4, diz que ele veio debaixo da lei. Mateus capítulo 5, Jesus vai trabalhar debaixo da lei, ensinando os rudimentos da lei. Inclusive quando curou um enfermo, leproso, disse agora vai, como diz a lei de Moisés, te apresenta diante do sacerdote, porque ele estava cumprindo a lei e nem um tio, nem um jota podia passar até que tudo se cumprisse. Tudo teria que se cumprir. Então, irmãos, a igreja, ela tem uma promessa. Estou falando da igreja do Senhor. Ela tem uma promessa. A promessa é que ela é indestrutível. Em 2000 anos de história, a igreja nunca foi destruída. No último culto aqui, eu falei sobre Roma e como ela foi destruída. Vocês lembram? E eu falei também sobre a igreja e como eu falei no aspecto da implosão. Falei que Roma era um povo só, amava, isso, o povo tinha prazer de dizer, sou cidadão romano. A igreja tinha prazer de dizer, eu sou a igreja de Cristo. Só que ela começou agora a se preocupar tanto com o externo que esqueceu dos problemas internos, então houve implosão. Doutrinas que começou a surgir dentro, assim como a mensagem era uma, e ela começou a se preocupar tanto com o povo denominacional que não olhou que está surgindo tanta doutrina, tanta bagunça, e ela se fragmentou. É o mesmo princípio. Eu preguei sobre isso, por isso eu estou falando só para que você entenda algumas coisas que a gente possa então abranger. Amém? Então, Deus prometeu que a igreja ela é indestrutível porque ela está fundamentada na verdade. E assim, a igreja ela é protegida protegida por Deus de todas as obras do mal. Ela necessariamente é protegida, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Agora, nós precisamos identificar a identidade da igreja.
E eu poderia citar muita coisa, porém eu quero citar coisas que servem para nós, para aquilo que nós podemos melhorar. Amém? Por exemplo, a igreja do Senhor, ela vive uma mesma doutrina. A igreja do Senhor não é uma igreja que guarda o sábado, a outra diz que é o domingo, a outra diz que pode aquilo, a outra não pode. A igreja do Senhor não é assim. Nunca foi assim. Nós cremos no mesmo profeta e tudo dividido, não crê. Nós cremos na mesma Bíblia, nós somos os crentes da palavra. Se não crê na palavra, não faz parte da igreja do Senhor. E eu quero que você note isso com toda clareza. Amém? Amém. Então a igreja do Senhor vive uma mesma doutrina. Isso é Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Eu posso usar outros textos também. Então ela é unânime na doutrina dos apóstolos. Há uma unanimidade. E essa unanimidade ela provém do Espírito Santo. Você pode arrazoar, duvidar, pode ter o que for. Se o Espírito não estiver em você, você nunca terá essa unidade. Como disse Pedro, saiu de nós porque não era dos nossos, relacionando a uma outra doutrina que é o agnosticismo, ou gnosticismo, melhor dizendo. Amém? Então, como alguns textos eu trabalhei nos últimos cultos, eu não vou ler alguns textos aqui, mas deixando apenas uma base. Segunda identificação, a igreja do Senhor, ela é marcada pelo poder do Espírito Santo. A igreja do Senhor não é meramente intelectual. Ela pode sim ser intelectual? Pode. Ela pode ser não intelectual, ou seja, sem cultura, sem muito conhecimento? Também pode. Tudo intelectual ou não, ela continua sendo a igreja do Senhor. Paulo era um homem altamente intelectual, um homem de profundeza de conhecimento humano. Contudo, ele disse: eu não vim falar com lisonjas de palavras e profundeza, mas pelo poder de Deus. A Bíblia diz que aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então eu quero que você entenda que o poder do Espírito Santo é uma das identificações da verdadeira igreja. Amém. Pastor, mas essa identificação também funciona com a falsa? Sim, Mateus fala isso. Senhor, Jesus disse, eu vou separar os bodes para a esquerda e as ovelhas para a direita. E os bodes olhou e disse: Senhor, mas por que o Senhor separou eu aqui, Senhor? Eu preguei a tua palavra, eu expulsei demônios, eu curei os enfermos, eu fiz isso e aquilo outro. E Jesus disse: eu nunca vos conheci. Portanto, essa identificação, ela é sim da igreja genuína. Contudo, a falsa também opera o poder. Mas pior é não operar o poder. Pior é dizer que é a igreja de Cristo, aonde não há poder, aonde não há manifestação do poder. A sombra de Pedro curava. Leia, por exemplo, Atos. Quando fala ali em 1 Coríntios capítulo 12, fala dos dons. Você pode ver no livro de Atos, onde fala da sombra de Pedro curando, e muitos homens sendo curados, porque havia poder, e essa é uma identificação da genuína igreja. A genuína igreja, ela é identificada não pelo muito orar. Não estou dizendo que falta de oração, não estou falando isso. Eu estou falando que este poder, ela já faz parte do cristão. A sombra de Pedro quando curava, quer dizer que este homem era um homem ungido de fato por Deus. Não quer dizer que é alguém que se esforçou e está orando para Deus curar e Deus vai usar a fé, não. Deus está mostrando um estágio muito maior do que esse, aonde os homens tinham tanta intimidade com Deus, que eles andavam, e onde tinha enfermos e a sombra batia, havia curas. Essa é uma identificação que fala do indivíduo e não do coletivo, onde cada indivíduo precisa ter a sua comunhão com Deus. Somos o povo da mensagem, nos revelados. E olha, cuidado com isso. Cuidado com isso. O profeta disse assim: eu preferia congregar na denominação do que numa igreja que diz que é da palavra e não tem nenhum dom funcionando. Eu não congregaria numa igreja dessa. Ele mesmo disse isso. E aí a gente enche a boca para dizer que é o povo e acha que as coisas são desse jeito. Não são. Cuidado, irmãos. Cuidado. Pastor, eu oro, mas falta orar mais.
Você amontoa brasas vivas e você começa a orar, começa a buscar, começa a fazer a obra. E aí aquilo está em você. Você pode estar numa fase da vida enferrujada. Na hora que você começar a orar, aquela unção está lá guardada, porque Deus não deve nada para ninguém. Está lá, irmãos. Louvado seja Deus. Amém? Então a igreja do Senhor, ela é marcada pelo poder, como eu disse. Quarta identificação. A igreja do Senhor, a verdadeira igreja, ela é marcada pelo evangelismo. Mas uma igreja que não tem poder, ela não evangeliza. Mas uma igreja que evangeliza, ela necessariamente tem poder, porque o poder vem por causa do evangelismo. O dom não serve para você, serve para os outros. O dom serve para os outros. Lucas capítulo 10, eu vou ler aqui para os irmãos. Olha só o que diz. Escute bem. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70. Jesus já tinha designado vários, né? E agora, depois disso, Jesus designa outros 70. Mais outros 70. E mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2. Olha só o que ele diz: a todas as cidades e lugares. Ei, o evangelismo não é esse bairro, não. Ele sabe, Jesus, quando ele disse ide, é sair sem destino. Eu vou evangelizar, eu vou ganhar alma, eu vou fazer a obra. Isso era o evangelho. Isso é a identificação da igreja. Aí o que ele continua dizendo? E em todas as cidades onde havia de ir. E disse-lhe, Jesus disse, e disse-lhe: grande em verdade é a ceifa, mas poucos são os obreiros. Essa é uma realidade em todo lugar. Todo lugar. Difícil achar, irmãos, pessoas que têm desejo para evangelizar, que se preocupam com as almas, que as pessoas estão perecendo e dizem: meu Deus, eu preciso alcançar essas almas. Poucos são aqueles que realmente têm preocupações. Mas o que ele diz? Olha só: poucos são os obreiros. Rogai, pois, o Senhor da ceifa, que ele envie obreiros. Olha só o que ele diz: para que ele envie obreiros para a sua colheita. Jesus está dizendo assim: olha, tem pouco, é dever nosso orar. Se o daqui não tá servindo, se eu e ninguém estiver servindo, vamos orar para Deus enviar pessoas que tenham coragem de evangelizar. A gente nem ora. Aí alguém dá do jogo: vamos orar. Aí talvez alguém vai dizer assim: ah, não, mas vamos, não, eu acho que nós temos que usar logo os daqui. A Bíblia está ensinando a orar. Se nós não estiver dando conta, nós vamos orar. E não adianta, olha, irmãos, eu posso me envaidecer. No ano passado, 12 pastores. Só teve uma igreja agora, esse ano já. Uma igreja, tinha 600 membros, mas eu olhando no comentário dele, falando sobre, só tem 200 membros hoje, crendo no que nós estamos crendo, né? Alguns ímpios também, mas eu podia me envaidecer e dizer: ah, eu estou fazendo a obra, irmãos, enquanto vocês estão parados, eu estou ganhando centenas de pessoas. Eu vou ser sincero, isso não quer dizer muita coisa, porque eu não estou lá para cuidar. Eu não estou lá para cuidar. E às vezes a gente não faz nada, simplesmente nada. A gente está tão parado, tão estagnado, que sequer a gente ora para Deus enviar obreiros para trabalhar na obra. A gente sequer se preocupa com isso. Mas vamos continuar. Rogai, pois, o Senhor da ceifa, para que ele envie obreiros para a colheita. Ide, e eis que eu vos envio no meio, como ovelhas no meio de lobos. Ei, Jesus está dizendo: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Ele não disse: eu vou te enviar para os lobos. Não, é no meio de lobos. Você vai evangelizar, você vai encontrar gente ruim, gente que não quer discutir, gente que não quer aceitar a palavra, gente que também quer aceitar. Você vai ser enviado. Mas o que ele continua dizendo? No meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Antes, deixa eu só parar aqui. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias. E não pare para cumprimentar ninguém na rua. Será que Jesus está dizendo assim: seja ignorante, vê alguém na rua, não fale nada? Jesus está dizendo assim: quando você for fazer evangelismo, não se distraia com nada. Amém, glória a Deus.
Não se distrai. Se fosse o dia de hoje, for evangelizar, não vai mexer em celular. Se for evangelizar, vai focar nas almas. Se fosse nos dias de hoje, contudo, ele está dizendo, não leve alforje. Ora, irmãos, evangelismo não é no bairro. Evangelismo não é, não, quando Jesus está dizendo, não levei alforje, não levei bolsa, não levei túnica, não levei nada disso. Jesus está dizendo assim, ó, vai desprovido de tudo, apenas vá com a fé. Amém. Jesus está dizendo assim, ó, eu sou aquele que vou sustentar você. Ide. Se o ide está ali, é uma identificação da igreja, ela vive pela fé. O justo viverá pela fé. Então ele vai fazer a obra, aí se não vai faltar comida, não vai faltar nada. Não vai faltar nada, não é porque ele está tendo sustento, não, é porque Deus vai providenciar. E nós vamos entender que o próprio Jesus explica como no próprio texto. Continuando. E em qualquer casa em que entrardes, dizeis primeiro, paz seja nesta casa. Observe, se você entra numa casa, diga que a paz seja nesta casa. Ele está ensinando passo a passo do evangelismo. Vá com fé, não se preocupe. Eu estou indo de cidade em cidade, mas eu não tenho o que vestir, não tenho o que comer. Jesus está dizendo, não se preocupe com isso não. Agora, será que isso não parece loucura no dia de hoje? Você sair para evangelizar, irmãos. Só que é aí que é por isso que aqueles homens eram usados. É daí que vinha o poder. Porque eram os homens desprovidos de tudo. Porque eles faziam a obra. Agora, evidentemente que cada obreiro vai receber segundo o seu salário, da maneira que ele faz a obra de Deus, é a maneira que ele vai ser abençoado. Mas vamos continuar. E se houver algum filho de pais, que ele disse, né? Quando você entrar numa casa, diga a paz seja nessa casa. Ele diz, se houver algum filho de paz, a paz repousará sobre ele. Ou seja, você vai na casa... todo mundo é ímpio, talvez, naquela casa, mas tem um filho de paz, tem alguém que vai se identificar. Quando você diz assim, a paz seja nessa casa, o Espírito Santo já vai começar a trabalhar na vida daquele rapaz. E quando você começar a falar da palavra, você já lançou uma palavra de paz sobre o coração daquela pessoa. Jesus ensina o caminho correto, irmãos. Eu quero que você entenda passo a passo aqui, amém? E a paz repousará. E se não, voltará para vós. Escute bem, você deu a paz esteja nessa casa, você não perdeu nada. Se tiver alguém, a paz está sobre ele. E se não tiver, ela volta para você. As coisas de Deus não se perdem. Não é como, eu perdi aqui o que eu tinha no bolso. Não, as coisas de Deus não se perdem. Ela é uma identificação. O Espírito Santo, ele começa a agir mesmo em alguém que vive na impiedade, que vive uma vida suja. Mas quando o Espírito Santo identifica aquela pessoa me ama, ela só ainda não me conhece, aí ele vai começar a agir para transformar. Continuando. Ficai na mesma casa. Olha só. Aí você foi num lugar, alguém te convidou, olha irmão, você é evangelista, está pregando, vem aqui, dorme aqui na minha casa, irmão, almoça aqui. E ele disse, ficai naquela casa, comendo e bebendo o que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. O contexto aqui é, se lá só tiver ovo, porque você merece comer seu ovo. Se você chegar a passar fome um dia, porque você está merecendo, porque digno é o obreiro do seu salário. Como que tiver lá, porque está dizendo assim, ó, é eu que estou abençoando para que eles te concedam aquilo. Então, não como outra coisa, como que eles têm. Não, mas eu não quero isso, não. Como que eles têm, porque digno é, mas aqui só tinha café puro, café preto. Não tem problema. Digno é o obreiro do seu salário. Entenda que Deus te achou digno para comer aquilo. Eu comi uma bela refeição, Deus te achou digno para comer aquilo. Quando você entende que é provisão de Deus, quando você entende que tudo no evangelismo é Deus agindo, quando você começa a sair do aspecto racional e entender, meu Deus, eu saí sem nada e estou comendo esse cafezinho com farinha, mas estava tão bom. Você começa agora a não mais desvalorizar, meu Deus, só ovo, não. Na tua casa você pode ter, mas sabe que sentimento de gratidão, meu Deus, eu fazendo tua obra não teve um dia que eu passei fome. Você vai começar a vir, começar a ser grato pelas pequenas coisas. Aí quanto mais você ama a Deus, mais você faz a obra, mais Deus te ama, mais Ele está em você. Quanto mais você o busca, mais Ele quer de você.
E quanto mais você faz a obra, mais próximo Ele está. E quanto mais você segue os seus passos, mais poder vem. Isso é o Evangelho. Isso é a igreja de Cristo. Não é essa bagunça, somos um povo da mensagem e não sei o que, não é isso não. Um bando de hipócritas não tem nada a ver com isso. Nós precisamos descer, irmãos, a esse entendimento. Mas vamos continuar. Louvado seja Deus. Pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Tá, Senhor, mas Senhor, aqui não dá não, a prova tá grande, eu acho que eu vou na casa. Outro irmão me convidou lá também. Não, se você entrou na casa e está pousando ali, fique ali até enquanto você estiver naquela cidade. É isso que Jesus está ensinando. Porque digno é o obreiro do seu salário. Se você for para outra casa, você vai fazer aquela outra pessoa entrar em problemas. Porque você vai se alimentar daquilo que Deus provê, porque Deus está mostrando, irmãos, Deus está mostrando que Ele é o provedor. Deus não está querendo nos humilhar não, Deus está querendo aumentar a fé. Nisso, quando Deus disse, olha, não leve alforje, não leve nada, que Deus está querendo dizer assim, olha, eu sou o teu provedor, faz a obra que eu te abençoo, faz a obra que eu sou contigo. É isso que Ele está falando. Amém? E em qualquer cidade que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido, e curai o enfermo que nela houver. Ou seja, você sabe, olha, aquela pessoa está te oferecendo, irmão, ninguém, olha, Deus não deve nada para ninguém. Você sabe o que Jesus está ensinando? Alguém te recebeu na casa e você está sendo alimentado. Ele está te alimentando com o natural. Você precisa alimentá-lo com o espiritual. A primeira coisa que quando alguém recebe você na casa, é procurar o enfermo. Está enfermo? O que a Bíblia está dizendo? Curai os enfermos que nela houver. Não é meramente quando você estiver evangelizando, começa pela casa que você foi recebido. É impossível você congregar, você está numa casa que você foi recebido, aquela pessoa dando ali algo porque Deus proveu, e Deus também não usar você para que aquela pessoa seja curada. Isso me faz lembrar até o irmão Arleandro, quando estava lá naquela cidade que eu esqueci o nome, um homem com a perna, né, o seu tio com a perna, e ele orou e a perna dele começou, estava um bom tempo, não, nunca sarava, né, aquela perna, parece que era diabetes, né, se não me fala a memória, eu não lembro o que era mais, nunca sarava, começou a orar e a coisa começou, porque é isso que Deus faz. Se ele recebeu o irmão vai orar por ele, porque a Bíblia está ensinando da maneira correta. Amém? Isso aqui não é historinha não, isso aqui é, irmãos, quando você entende o espírito da palavra, quando você entende que ser igreja, ter a identidade da igreja é viver pelo espírito, aí você começa a deixar o lado racional, você começa a deixar essas coisas, meu Deus, eu estou tão distante. Porque ser a verdadeira igreja, ter a identidade da igreja, é ter a identidade de Cristo. Amém? E quando entrares, comei de tudo que for oferecido, curar os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado o reino de Deus. O reino de Deus chega como, irmãos? O reino de Deus é libertação. É saquear aonde o inimigo está afligindo. Você chega num lugar, você vai dizer àquela pessoa, é chegado o reino de Deus. A primeira coisa que ele está dizendo, por que é chegado? Se a cura chegou, o reino chegou. Se o milagre chegou, o reino chegou. Porque o reino de Deus não é intelectual. O reino de Deus não é doutrina, é unicismo, é trindade. Olha, irmãos, tudo doutrina, você tem que aprender, tem. Mas isso não é nada em relação, de fato, o que é ser igreja. Isso é como que um revestimento. Você tem que ter uma roupa para cobrir a sua nudez, a roupa do Espírito, e você tem um revestimento para te ajudar a não ter a frieza, né? A frieza espiritual, que são as doutrinas que você vai aprender a andar da maneira correta, mas começa pelo interior, amém? Começa pelo interior. Então dizer, é chegado o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não receberem, saindo por suas ruas, dizei. Então ele está dizendo assim, ó, foi na rua, alguém não te recebeu, estava evangelizando, irmão, quer falar da palavra, não quer, sai pela rua e dizeis.
até o pó da vossa cidade se vos pegou. Sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto. Olha só, escute bem. Até o pó da vossa até o pó da vossa cidade se vos pegou. Sacudi-vos sobre vós. Ou seja, bata os pés, sacuda, não aceite aquilo. Não, a pessoa não quer nada com Deus. Jesus está dizendo assim, olha, se aquela pessoa não quer, não adiante forçar. Você está falando a palavra, ela não quer, sacuda os pés, saia. Não, ele não quer, não, o Espírito não repousou sobre aquela pessoa. Não há uma pessoa de paz, o princípio de paz. É isso que Jesus está ensinando. Agora, mesmo que você vá para uma cidade e não tenha uma alma, um eleito, alguém que queira aceitar, olha o que Jesus disse: sabei com tudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. Se não chegou a eles, a vós sim. Se a pessoa não aceitou, o reino está em você. Portanto, o reino é evangelismo. O reino é falar do evangelho. O reino não é estar aqui na igreja e estar ali apenas, não. Por mais que sim, o dever do pastor é esse, é cuidar enquanto a igreja ela tem que ter suas funções, é isso. Contudo, ainda assim, nós precisamos entender todo esse quadro. Amém? Eu tenho muita coisa para falar sobre isso, mas eu acredito que deu para entender um pouco sobre o evangelismo. Eu foquei um pouco mais sobre o evangelismo, porque nesses últimos 2 cultos eu não falei nada sobre nenhum texto relacionado a isso. Amém? A igreja de Jesus, ela é identificada pelos cuidados que a igreja tem. Os cuidados uns para com os outros. Tem alguém enfermo, aí aquele que está enfermo vai cuidar de avisar: olha, eu estou enfermo. Não é achar que os outros... Porque assim, irmãos, existe uma bagunça na denominação, e que muitas vezes a gente vem na denominação e acha que nós podemos ter algum erro porque você trouxe um ato errado. Por exemplo, se você não vai em um culto num certo dia, avise. Você tem uma responsabilidade ética de avisar: olha, pastor, hoje não dá para eu vir para o culto por tal coisa. E aí fale o motivo. Pastor, hoje não vim para o culto por tal motivo. Olha, a pessoa passa às vezes uma semana sem vir para o culto, aí vem um dia, vem pastor, mas não avisa nada. A mesma coisa, um está ali, aí está a mulher, está para se largar um homem, a gente não sabe de nada. Aí o outro vive só com briga, mas ninguém sabe de nada. Outro está passando fome, ninguém sabe de nada. Mas a igreja não ajuda ninguém. Irmão, só se todo mundo tivesse dor de revelação. Aí sim. E aí que está. A Bíblia diz: comunicai aos santos as vossas fraquezas. Então, a igreja ela tem um dever moral de se preocupar uns com os outros. De olhar quem está com necessidade, quer seja uma palavra, quer seja uma dificuldade financeira de alguma coisa, e ajudar, como diz em Atos capítulo 4, versículo 32, tudo era comum a todos, eles deitavam ali as coisas, porque eles não buscavam só para si, eles buscavam ajudar quem estava com necessidade, buscavam ajudar. Então a igreja ela tem que ter essa identidade, ela tem que ter esse princípio, porque se ela não tiver, irmãos, se ela não tiver, olha, tanto que eu tenho no meu coração, e eu pretendo, eu estava até conversando com o irmão Linário sobre isso, eu tenho, a última coisa que eu preciso organizar na igreja é questões financeiras. Como a igreja não é a igreja que as coisas são fáceis, é um pouco difícil, mas eu tenho vontade de reorganizar muita coisa, para que a gente tenha fundos para tudo. Glória a Deus. Mas ao mesmo tempo sem ficar pedindo nada, mas no sentido de que se alguém precisa, tem que ter algo para a igreja sempre ter para ajudar. Quando eu falo igreja, a igreja no sentido geral e não apenas do indivíduo, porque como indivíduo sim, você tem que ajudar mesmo, alguém está precisando, se você pode, se você pode fazer, a Bíblia diz que é pecado alguém que pode fazer o bem e não faz. É pecado só o ato de você poder fazer o bem e você não fazer, você já está pecando. Então, isso é uma identidade da igreja. A igreja de Jesus se preocupa. Agora, saiba primeiramente o seu papel. Saiba a sua responsabilidade. Amém? Saiba isso. Saiba disso. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Então, a igreja de Jesus Cristo, ela tem a revelação de que Jesus é o Filho de Deus e Ele é o ungido de Deus. E toda revelação ela tem que ser bíblica, irmãos.
Não existe revelação doutrinária que não é bíblica. Por exemplo, Salmo 45 diz assim, versículo 7. Tu amastes a justiça, falando acerca de Jesus, e odiastes a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu mais do que os teus companheiros. Pedro sabia que esse salmo se aplicava a Cristo, o ungido. Pedro sabia, Senhor, está escrito que Deus, o teu Deus te ungiu. O teu Deus te ungiu. Tu és o Cristo, o Filho, tu é o ungido, tu é o Filho do Deus vivo. Ele sabia, Isaías sabia, Isaías 61, o próprio Jesus cita Isaías 61 no Salmo, no capítulo 4 de Lucas. O Espírito de Deus está sobre mim, me ungiu para trazer as boas novas, o ano aceitável do Senhor, curar os enfermos, expulsar os demônios. E as coisas precisam se encaixando. Amém? Agora, Paulo, ele foi levantado, irmãos, como apóstolo, doutor e luz para os gentios. E eu não vou entrar em muitos textos aqui, mas Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, citei também esses últimos dias. Faço vocês saber, irmãos, que o evangelho que de mim foi anunciado, não aprendi nem recebi de homem algum, mas revelação de Jesus Cristo. E se eu, ou se um anjo do céu, ou se qualquer um de nós pregar um evangelho diferente do que eu preguei, é maldito esse evangelho. Note, nós temos um padrão bem estabelecido que nenhum anjo pode mudar. Nenhum anjo de Deus, não é um anjo caído não, nenhum anjo de Deus pode vir dizer alguma coisa diferente do que Paulo falou. E aí você vai observar em Efésios 2:20, 2 Timóteo, você vai ver que há um padrão estabelecido para a igreja gentílica. E esse padrão, irmãos, Deus estabeleceu para que nós, esse padrão Deus estabeleceu para que nós pudéssemos ter o entendimento correto. Deus estabeleceu esse padrão para que eu e você pudéssemos ter o entendimento correto. Para que numa igreja não cresça de um jeito, outra não cresça de outro. Então Deus, ele faz tudo muito bem feito. Amém? Deus faz as coisas muito bem feitas. Muito bem feitas. Agora, Atos capítulo 20, versículo 29 e 30, Paulo vai alertar, irmãos, sobre os devoradores, não é isso que ele chama? Os lobos devoradores que estão extraindo a lã das ovelhas, que estão distorcendo a verdade. Isso não é só na denominação, na mensagem, em qualquer lugar. São pessoas que não têm preocupação nenhuma com o Evangelho. São pessoas que não têm preocupação nenhuma com a luz do Evangelho. Pessoas que ficam ali, irmãos, não tem nenhuma preocupação, que até pregações como essa, de ouvir. Às vezes, eu estou falando nós aqui, às vezes você não gosta de ouvir pregações assim, é porque você pensa que o Evangelho é uma coisinha que, sabe, você não entende o que é o valor da cruz. Você não entende que a igreja ela tem que estar separada de tudo que é coisa errada. Não existe verdade relativa, coisa misturada, não existe isso. O que é certo, o que é errado. Se nós não entendermos isso, a coisa começa a sair do quadro. Lá em 1 João 2,18, ele vai falar sobre o espírito do anticristo que já estava no mundo no dia de João. No dia de João, ele estava tratando acerca disso, ele estava combatendo, irmãos, doutrinas erradas. Por exemplo, o gnosticismo. Quem não sabe o que é gnosticismo? Gnosticismo era um grupo que existia nos dias de Jesus, que saíram da igreja, da doutrina genuína, da igreja de Deus, e começaram a ensinar. Não, Jesus não tinha carne não. Jesus não veio em carne. Ele tinha, com o século II, era chamado de, pejorativamente, chamado de corpo fantasmagórico. Ele era uma emanação espiritual, não era uma carne de fato. Jesus era só um ser espiritual que parecia carne, mas não era carne. Essa doutrina, Pedro, irmãos, disse que era do diabo. Essa doutrina, Pedro disse assim, olha, esses são como nuvens guiadas pelo vento, isso são como as ondas, aquela coisa, eu esqueci o nome das ondas, que fica aquela sujo, né? Que fica no meio da praia. Ele diz, são como isso. Ele saiu do meio de nós porque não era dos nossos. Porque o povo, ele sai como criando doutrina. Mas aquele grupo combatia a igreja. Escute bem, enquanto Pedro estava combatendo com Bíblia, aquele outro grupo estava combatendo, dizendo que eles querem a igreja, e sem Bíblia,
sem fundamento, estavam estabelecendo doutrinas e achavam que eles eram os corretos. Vocês estão conseguindo entender? Amém. Aí depois entram os judaizantes, que queriam ensinar a lei mosaica para os gentios. E no século II havia muitos grupos gentios que estavam guardando o sábado, porque muitos desses grupos que saíram para evangelismo, que Jesus ensinou, para evangelizar de 2 em 2, ir para todo lado, e começaram a ir, aí uns disseram, não, mas eu acho que tem que haver o judaísmo, Moisés, a lei de Moisés. Aí a igreja teve que, em Atos 15, teve que fazer uma reunião e dizer, ei, o evangelho está crescendo em vários lugares, mas estão ensinando a lei judaica, estão ensinando, tem que guardar o sábado e tudo. Fizeram uma reunião, os apóstolos fizeram, conversaram e disseram, não, isso aqui não, essa doutrina não entra não, essa doutrina não é da igreja, isso aqui é do Antigo Testamento, a igreja é Cristo, a cabeça é Cristo, amém? Aí depois surge a doutrina dos nicolaítas, que não se resume numa hierarquia de um homem sobre outro, não se resume nisso, irmãos. Primeiramente, eles viviam nas práticas das imoralidades sexuais, nas práticas profundas. Eles pegavam a esposa e trocavam a esposa e falavam assim, olha, a esposa de um homem deitava-se com todos os outros, e eles falavam que a pessoa tinha que matar o desejo da carne. Então, para eu não ter mais desejo da carne, o que eu fazia? Eu ia até o fundo do poço, na carne. Eu ia aprofundar mesmo, eu ia me arrebentar na carne, em tudo que não presta, porque eu tinha que, tudo ali, e a mulher de um só homem, era para todos, que era para todo mundo se passar o desejo da carne. E eles falavam, então, agora você matou o desejo da carne, então você alimentou ela, você matou o desejo da carne. E você sabe que a carne não morre do seu desejo. Então, e essa era a principal doutrina dos nicolaítas, seguida depois da ordem da hierarquia, é isso que nós já conhecemos. Depois surge o polinarismo, eu não vou entrar muito nessas questões, tudo naquela época, tudo nos dias dos apóstolos foi entrando, e hoje, irmãos, tanta doutrina estranha que tem, quer ser no meio da mensagem, quer na denominação, doutrina estranha. Se nós não tiver embasamento bíblico, nós não temos a identidade da igreja, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus. Mas se não for de Jesus, as portas do inferno vão prevalecer. Esse é o problema, irmãos, esse é um dos grandes problemas. Então tome cuidado, que muita gente sem Bíblia ensina a doutrina, que muita gente sem ter fundamento sólido, claro, profundo, vai ensinar, mesmo mentalmente, intelectualmente, sabendo que a doutrina está errada. Meu Deus, essa doutrina está errada. Eu já cheguei a conversar com pessoas, irmãos, e não foi só com um nem dois pastores dentro da mensagem, não. Que Deus seja minha testemunha que eu estou dizendo. Pelo menos 3 pessoas, que a pessoa olhou e disse, olha, realmente, textualmente, é isso aqui mesmo. Realmente é isso aqui mesmo, isso aqui, aquilo outro, mas mudaram? Não mudaram. Teve um que chegou e disse, não, olha, essas coisas eu até sei, eu até falo para a minha família, mas para a igreja a gente não pode ensinar. A gente não pode, irmãos, salvação é coisa séria, a igreja de Jesus é coisa séria. Essa semana, esse é o último culto que nós estamos encerrando essa onda. Talvez eu vou começar na outra semana pregar sobre Gênesis, talvez, eu estou esperando a direção de Deus. Amém. Mas essa semana foi alertas, porque, irmãos, perto está do fim, perto está do fim, e se a igreja não tiver identidade genuína do que é essa igreja, a coisa não tem arrebatamento. Eu preguei sobre arrebatamento lá em Itapecuru ontem, não vai ter. Não existe semente da eleição que você anda todo errado e eu sou eleito. Não existe isso, irmãos. Não existe isso. Renúncia é necessária. Descer. Amém? Descer é necessário. Lá em 2 Timóteo, Paulo diz que toda a escritura é divinamente inspirada para corrigir, redarguir, não é isso? Toda a escritura é inspirada para isso. É nela que você é corrigido, é nela que você é instruído, é nela que você é santificado, para que todo homem seja perfeitamente instruído por ela. Você só é perfeitamente instruído pela palavra. Nós
temos que ser os crentes da palavra. Se eu digo que eu creio na palavra e passo por cima dela, eu não sou crente da palavra. Eu não sou crente da palavra. Então cuidado, irmãos, com relativismo. Essa verdade é relativa a nós, mas não é outro grupo, é teor da verdade. Isso não existe. Olhe para a Bíblia. Está escrito? Aceite. Aceite o que está escrito. Ah, e essa doutrina está escrito? Não, não está escrito. Mas base em que? Não tem. Não, fuja. Fuja disso. Fuja enquanto há tempo. Zele pela vossa alma. Zele pela vossa alma. O mundo está entrando em caos. Não sei se vocês sabem, alguns peixes estão subindo, né? Alguns peixes que vivem 4.000 metros de profundidade estão subindo, vários. E os cientistas estão buscando saber o que está acontecendo. Eu não estou falando de coisinha baseada apenas em vídeos, não, irmãos. Tem muita desinformação. E depois você pode é site americano, mas você pode, tem no Google Tradutor, você pode olhar artigos científicos sobre isso. A crosta terrestre, ela está como que rachando no fundo do mar. Está tendo vários cataclismos, né? Como que vários terremotos pequenos. Inclusive, existe, aproveitando falando sobre isso, existe uma, eu esqueci o nome da sigla, que é o que traz, por exemplo, o planeta está quente para um lado e para o outro lado está mais frio. Então o ar frio joga para o outro lado e o quente aquece o frio. Tem um controle universal. Ele entrou em colapso a primeira vez agora, no ano 2025. E o cientista diz que depois que ele entra em colapso, nunca mais volta ao normal. Ou seja, a temperatura nos países gelados vai com um tempo, isso não é de uma hora para outra, vai ficar igual, como é que é o nome que aquela época glacial, período glacial. E lugares quentes como o Brasil vai ficar extremamente quente, mais de 50 graus. A realidade, irmãos, que Jesus está voltando. Eu não sou de ficar falando assim sobre política, nada disso, não. A Bíblia diz que quando disser paz e segurança esteja nesse mundo, Trump entrou, estou dizendo que ele é o anticristo, nada não, só observe, Trump entrou, disse que ia resolver esse negócio de paz. A Rússia, a Bíblia diz, cuidado, está escrito, cuidado com o rei do norte, que é a Rússia, né? Isso nós sabemos que é a Rússia. E aí ele está fazendo um acordo para que os dois países tenham paz. Tá aqui do lado, quem está do lado dele é como é que é o nome lá, aquele rico, como é que é o nome, irmãos? Elon Musk, eu não sei, o nome de rico eu só sei falar, dá até choque quando eu falo o nome de rico. E as coisas estão aí, pode ser. O que eu estou querendo dizer? Que às vezes a gente tem que ficar de orelha em pé, porque às vezes a gente está esperando para depois. E eu estou pregando essa série de mensagens que eu preguei essa semana, foi para preparar a igreja, porque podemos sair aqui num fechar de olho. Não abrir e fechar de olhos. Haja paz e segurança, o mundo está em paz e não sei o que. As coisas de lá estão até querendo resolver aqui no Brasil. Você vê que a coisa está né, querendo até resolver aqui no Brasil. A gente tem um juiz que já quer mandar quase igual Deus, né? De lá estão querendo resolver até aqui. Cuidado com essas coisas. Cuidado com essas coisas. Observe as profecias de Daniel. Uma delas está relacionada aos Estados Unidos. Quando você começa a entender a Bíblia de fato, você começa a ficar de orelha em pé, não com essas coisinhas, o anticristo não sei o quê. Observe realmente os sinais. Sinais no céu, na terra e debaixo da terra. Observe os sinais. Jesus disse, hipócritas, sabeis olhar quando vai chover e quando não vai, quando vem as estações, mas não consegue observar os sinais do tempo do fim. Se nós não estivermos observando os sinais do tempo do fim, irmãos, não é mais tempo de brincar, não é mais tempo de ficar com coisinha, não tem mais tempo disso. Deixa, olha, irmãos, que o denominacional quer viver no erro, viva no erro. Uns pastores da mensagem quer viver nas suas grandezas, que viva nas suas grandezas. Vamos cuidar de nós. A última pregação eu falei sobre isso, sobre não implodir. Porque quando começa a se preocupar demais com o externo, geralmente essas igrejas estão tudo divididas. E Deus é meu testemunho que eu vou dizer aqui para os irmãos. Irmãos, hoje em dia, nem tanto mais. Mas quantas vezes eu recebi ligações de membros de determinada denominação A, B, C, ou mais mesmo entre o povo da mensagem,
com problemas de doutrina, com problemas de tal coisa, e aí ouviram uma pregação, alguma coisa, chamaram a atenção, como se eu fosse a resposta para aquelas pessoas. Eu falei: olha, procure seu pastor. Eu não sou irresponsável. Eu não tenho responsabilidade nenhuma com as ovelhas que estão ali nas mãos de outro pastor. Aquele pastor tem responsabilidade. Ouça. Agora mesmo, numa mensagem que eu preguei, isso, aquela sequência de estudos, teve um irmão que entrou em contato e falou alguma coisa. Esse rapaz é de igreja de longe, tá, irmão? Só para você não pensar. E eu conversei com ele, disse: irmão, assim, cuidado, não fique assistindo esses vídeos, não é bom. O senhor não tem a mesma estrutura que os irmãos têm, então nem toda a informação vai servir para você. Contudo, se você quiser, eu não posso proibir, é de você, mas é meu dever, é isso, aquilo, outro. Irmãos, vamos nos preocupar em de fato ser igreja. Não de estar em igreja. Eu quero estar na mensagem, eu quero estar no céu. Vamos nos preocupar em ser igreja. Vamos nos preocupar em ser realmente a igreja de Jesus. Porque se nós não formos igreja, você está perdendo o seu tempo. Se nós não formos igreja, você está perdendo todo o seu tempo. Aqui não sei quantos membros temos, 50, não sei. Mas eu tenho que prestar conta de cada alma. E eu vou dizer para você, eu faço questão de ser condenado por pregar tudo aquilo que eu vi, com todo, assim, antes de eu pregar alguma coisa, eu examino exatamente todo, eu não saio assim, olhando aqui, se encaixou aqui um texto, sem analisar tudo, de Gênesis e Apocalipse aquilo. Se eu fiz isso um dia, depois de ter essa consciência que eu tenho hoje, se eu fiz isso, qualquer doutrina que eu trazer para você, se eu não tiver analisado, e qualquer doutrina que eu analisei, que eu olhei, que não bateu, eu voltei atrás. Não bateu, eu tenho que voltar atrás. É uma responsabilidade minha, e eu faço questão, já orei para Deus. Falei: Senhor, eu faço questão de ser condenado para os irmãos não serem. Porque eu, irmãos, a minha maior preocupação é de um dia eu tive um sonho. Estava orando: Senhor, o que eu faço? Isso é um bom tempo atrás. Deus é meu testemunho que eu estou dizendo. Um bom tempo atrás, eu tive um sonho. Tinha orado, falando do Senhor. O que é certo a fazer? Ocultar dos seus servos? Ocultar, falar? O que eu tenho que fazer? Deixa as coisas como está e é só uma coisa minha? Senhor, mas o que eu saí da denominação foi por crer na tua palavra, e eu devo agora fazer o que eu não fiz na denominação, ver que estava errado e prosseguir à frente e agora parar? O que eu devo fazer? Senhor, me alerta, me dá um sonho. Eu não pedi sonho, me dá uma visão. Eu não pedi sonho, me fala de alguma forma. Nesse dia eu sonhei pegando um irmão, enterrando aquele irmão, matei aquele irmão, enterrei aquele irmão. Perguntava por aquele irmão e eu falei: não sei onde estava, não sei, mas aquilo deu tanto em mim, irmãos, só Deus sabe como doeu. Eu matei um irmão, escondi aquele irmão morto e fingia para os outros que aquele irmão estava vivo por aí. E aquela dor, irmãos, em mim: você viu não sei quem? Eu não vi. Eu ocultei aquele irmão, eu me assassinei e ocultei dele. E aquilo estava doendo, irmãos, doía, mas doeu dentro de mim. Eu acordei no outro dia e mal, fiquei pensando, e no outro dia, o Senhor está falando comigo: Senhor, se for isso, dá o mesmo sonho. Eu tive o mesmo sonho da mesma maneira. Nunca falei isso para ninguém. Na mesma maneira. A única coisa que eu ouvi não foi uma voz, um sonho, isso é um sonho, não uma visão, uma voz falando, não, mas um túmulo. Quando eu estava lá no segundo sonho, estava lá: fale a minha verdade. Amém. Glória a Deus. Irmãos, ali foi onde eu perdi todo o medo de estar errando. Eu tenho que ter um compromisso com a verdade. Amém. Glória a Deus.
Eu não ligo para nada. Posso andar em contramão da vida, posso estar sozinho. Eu não ligo para nada, nada. Só quero um dia, irmãos, saber que o meu ministério não foi em vão. Eu não busco grandeza, não busco ser maior do que ninguém. Inclusive, se eu estivesse atrás disso, pode ter certeza, irmãos, eu seria muito conhecido nacionalmente, se eu quisesse. Tinha tudo para isso. Deus é meu testemunho. Até em programa de TV eu tive 2 convites. Um programa de uma rádio bem famosa, máximo 2 meses atrás. Os irmãos conhecem, né? Aquela rádio de debate, eu não quero falar o nome. Fui convidado, menos de 2 meses atrás. Nunca fui atrás dessas coisas. Nunca quis. Essas grandes, eu participo de alguma coisa ali, alguns irmãos me chamam para participar de uma live, alguma coisa para ajudar aquele grupo, daquele irmão, daquele pastor. Eu participo. Mas coisa grande, eu nunca fui atrás. Quantas pessoas, Deus é meu testemunho, quantas pessoas dizem, rapaz, pastor Marcos, quantas pessoas não estão querendo uma oportunidade dessa? Tem gente que eu nunca tive atrás disso. Nunca tive. E Deus, Ele é o justo juiz. Esse é o ponto. Deus, irmãos. Se a Bíblia diz que todo trabalhador diga o seu salário, eu só estou recebendo o que eu mereço. Que eu mereço no sentido de convite? Não, eu mereço estar aqui. Tá bom demais. Não estou atrás de nada. Se Deus confiou 5 almas, amém. Se for 50, amém. Se for 100, amém. Só que eu tenho que prestar conta de vocês. Porque no dia do juízo, irmão, não vai ter pastor. Escute bem, no dia do juízo, na hora que você estiver lá, se você não tiver sido instruído da maneira correta, não vai ter negócio não, você vai pagar o pato. E eu vou pagar também por você, porque a Bíblia diz que maior rigor é para o mestre. Maior rigor, não querer ser mestre, porque maior rigor é para o mestre. O homem que analisar as escrituras viu que está errado, volte atrás. Volte enquanto há tempo. Amém? Vamos fazer a oração. Após essa oração, nós vamos iniciar cedo, Senhor. Louvado seja Deus. Senhor Deus, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, que o Senhor possa ajudar em nossas fraquezas, Pai. Renova cada coração, restaura cada um dos teus servos, Pai. Se há alguém, Deus, que quer, Deus, se reconciliar, aceitar, Deus amado, o Senhor como Salvador de sua vida, que o Senhor, Deus, possa então tocar, Deus, em cada coração. Que a paz seja sobre a vida de cada um, Senhor. Porque cremos que a paz repousará naqueles que são de paz. Abençoe os teus servos, os visitantes e todos aqueles que aqui estão. Abençoe, Deus. Leve-nos para casa, onde dar sempre em tua presença, no nome do Senhor Jesus. Amém.